Olá, bem-vindos ao Questão de Ordem. O meu entrevistado é o deputado federal Léo Prates, o legislador mais votado aqui na capital baiana, em Salvador, com aproximadamente 88 mil votos apenas na primeira capital do Brasil. Deputado, bem-vindo, é um enorme prazer tê-lo aqui. Deputado, parabéns por essa votação tão expressiva na capital baiana. Primeiro, eu quero agradecer aqui a possibilidade de estar de volta à minha casa, né? Eu sou fruto aqui da Assembleia, estou no meu primeiro mandato lá como federal e uma alegria estar aqui com você, Fernando, e com todos, né? A homenagem é ao povo de Salvador, a generosidade do povo de Salvador. Espero aí poder orgulhar e honrar todos esses votos que eu tive, tanto em Salvador quanto em todo o estado da Bahia, que foi muito generoso com a gente. Deputado, o senhor é um legislador muito atuante, eu acompanho o senhor tanto nas redes sociais, como também acompanhei o senhor aqui no Parlamento Estadual. O senhor foi deputado estadual, foi presidente da Câmara, vereador de Salvador. Fala pra gente a respeito desse início da sua entrada na política, porque eu estava vendo um pouco da história do senhor, que o senhor era engenheiro eletricista, e o que o senhor não almejava entrar na política. Segundo eu li, a expectativa era que o senhor entrasse em 2006, caso o governador fosse reeleito, né, o Paulo Souto, no governo do estado. Aí houve a inviabilidade porque ele não se elegeu e o senhor foi ingressando na política. Como foi isso? Essa informação que eu estou falando aqui é correta, deputado? É isso mesmo? Olha, a minha entrada na política foi algo assim, muito por acaso. Eu sempre fui muito amigo do ACM Neto. Nós estudamos no mesmo colégio e aí ele me botou como líder de turma para um grêmio que ele estava montando. Depois eu entrei para a Universidade Federal, fiz engenharia elétrica e acabou que queriam botar o estágio do 5º semestre para o 9º semestre. Nós fizemos um movimento, acabou que a faculdade nos aclamou, eu fui eleito com 97% dos votos naquele período, presidente do Diretório Acadêmico de Engenharia Elétrica, e aí acabei entrando no DCE, e aí a ACM Neto me chamou para estar com ele no PFL Jovem por essa trajetória que acabou sendo muito por acaso. Quando eu estou do meio para frente do curso, eu decido ser engenheiro, fui trabalhar com meu pai tinha uma pequena empresa de engenharia, meu pai é engenheiro de formação, e essa é uma das coisas curiosas dessa minha passagem. Muitas famílias são a favor e estimulam o seu filho a ir para a política, meu pai era totalmente contra, até porque o sonho de todo pai é que o filho seja da mesma profissão que ele. Eu estava no caminho de me formar em engenharia e meu pai é engenheiro de formação. Então, meu pai não queria nem ouvir falar de eu ser político. Agora, o seu pai tinha receio, deputado? O que o seu pai temia do senhor ingressar na verdade, política? Ele queria que eu seguisse a engenharia. Meu pai foi a última turma politécnica da Escola Politécnica de Engenharia. Meu pai não é nem engenheiro civil, mecânico, meu pai é engenheiro politécnico. Ele é a última turma em 1969. Então, meu pai não queria nem ouvir falar em eu ser político. Daí, em 2000, pouca gente sabe dessa passagem, foi uma passagem até interessante. Em 2001, o então candidato a deputado estadual, ACM Neto, sai muita gente do grupo de ACM, e Antônio Embaçaí era prefeito, se reúne a ACM, Antônio Embaçaí, Neto tinha montado com muita qualidade, o atual prefeito, eu, fomos os primeiros assessores de Neto, e tinha montado um grupo de jovens para seguir com ele na política, militando. Dessa militância do PFL Jovem, ele era candidato a deputado estadual, Bruno foi trabalhar com ele, como eu disse como você falou muito bem, eu gostaria de seguir uma carreira mais técnica na área de engenharia. Ele disse, não, tá bom, me ajude aqui a me eleger deputado estadual. Então ele era candidato a deputado estadual e depois você vai para a área técnica do governo. O secretário ia ser secretário, foi secretário de energia aquele período do governo do estado, era Heraldo Tinoco, que era muito próximo a Neto. Eles inclusive faziam dobradinha, Neto estadual e ele federal. Neto nem chega a ser candidato a deputado estadual. Em dezembro de 2001, a ACM chega, preciso que você seja candidato a federal para segurar os votos dos que romperam comigo. Então, Neto muda para federal, ele me liga, olha, preciso que você venha trabalhar comigo até outubro de 2002 e depois você volta para onde você está trabalhando. Eu falei, beleza, vou trabalhar com você. E aí a gente ganha
o governo da Bahia. Eu virei, o que era para ficar até outubro, eu virei assessor, Assessor. eu e Bruno Reis. E eu me formo em engenharia nesse período que Neto é deputado federal, de 2002 a 2006. E aí, Neto, não, a gente ganha o governo, ganhando o governo, você vai trabalhar no governo, porque eu não tinha pretensão de ter cargo eletivo. Esse projeto sempre foi para o Bruno. E você bem, nós perdemos o governo em 2006, eu continuei, aí eu redesenhei todo o meu projeto, eu inclusive, esse período eu me lembro bem, eu tive uma conversa com Dona Rosário, que é a mãe dele, que é uma conselheira, uma amiga querida que eu tenho. O senhor sempre fala dela nas entrevistas, né, deputado? Como mãe, na verdade, a minha formação política se deve muito a ela. E aí eu, em 2007, logo depois que a gente perdeu, eu queria seguir uma carreira mais técnica, a gente não tinha mais o governo do Estado, eu ia para a iniciativa privada, eu queria. E aí, Dona Rosário, você tem tanta vocação, acho que é um período importante para nós. E em 20 de julho de 2007, a CM morre. Eu sou bom com datas. E aí a gente Neto resolveu Neto resolveu ser candidato a prefeito, eu acabei continuando, porque Bruno coordenava o interior, aquele período, na assessoria de Neto. Bruno, eu me refiro ao atual prefeito, e eu a capital, junto com a mãe de Neto, Dona Rosário. Então, aquele período nós resolvimos continuar. Eu fui o coordenador geral da campanha de Neto à prefeitura, aquela eleição. Nós não ganhamos a eleição, como todos sabem, mas aquela eleição foi marcante para 4 anos depois a gente vir e Neto ser prefeito de Salvador. Então, assim, acabou que a construção foi muito por acaso. E a minha entrada na política foi porque eu me apaixonei pelo movimento dos direitos da pessoa com deficiência, através do ex-vereador Agenor Gordilho. Ele vem apoiar Neto em 2002 e em 2012 ele resolve se aposentar. O pessoal do movimento da pessoa com deficiência se reuniu em 2011, ele teve alguns problemas de saúde, graças a Deus está bem hoje, né? E o pessoal se reúne, você vai ser nosso candidato a vereador, foi o meu choque. E aí, só para contar uma passagem interessante, meu pai perguntou para mim, ô maluco, onde é que você vai arrumar dinheiro? Depois que deu tudo certo, era para eu ser o primeiro suplente no DEM, eu fui o mais votado, graças ao movimento dos direitos da pessoa com deficiência, e especialmente as mulheres. O movimento dos direitos da pessoa com deficiência é um movimento muito feminino. Eu aprendi no movimento dos direitos da pessoa com deficiência que o sexo sufrágio são os homens, porque a maioria dos homens abandona as mulheres quando nasce uma criança atípica. Então eu quero homenagear as mulheres, e é esse movimento que me trouxe até aqui. Parabéns, por isso que, deputado. Quando me elegi deputado estadual em 2018, só para concluir esse fechamento do movimento dos direitos, muita gente dizia, meus conselheiros, meus amigos, Neto me chamou para ser secretário de promoção social. E eu não titubeei 2 vezes, eu disse, muita gente dizia, não, a secretaria é muito pequena, o mandato de deputado estadual é muito melhor, você vai conseguir mais coisas. Falei, não, mas eu tenho compromisso com a minha gente, o meu povo que me trouxe até aqui, e eu fui ser secretário de promoção social. Imagine, que passagem, viu, deputado? O senhor disse que a maioria dos homens abandona, né? A maioria abandona São a famílias família. Lideradas por mulheres. Por mulheres. E aí o senhor me fez recordar, na época, eu era apresentadora da TVE, isso já tem acho que uns 10 a 15 anos, e eu fui fazer uma reportagem lá em um posto de saúde. Quando eu cheguei no posto de saúde, deputado, acho que até hoje eu fico incrédula quando eu lembro disso, tinha uma jovem de 27 anos, com trigêmeos, e os 3 com síndrome de Down. E o marido abandonou. Eu lembro até hoje dessa passagem que eu achei... Infelizmente é o que ocorre. Infelizmente, né, deputado? O que é que o senhor acha? O que é que tem feito para acolher essas pessoas, deputado? Primeiro, uma rede de proteção forte. Salvador tem hoje convênios. Não adianta a gente inventar a roda. Então, Salvador tem hoje convênios com, por exemplo, NACPC, Núcleo de Apoio da Criança com Paralisia Cerebral. Nós fizemos, em parceria com a APAI, o Complexo da Criança, para crianças com deficiência, o maior do Norte e Nordeste, fica ali na Pituba, e fizemos o Centro de Reabilitação com a APAI no subúrbio ferroviário. Aliás, aí, uma grande visão do ex-prefeito ACM Neto e de sua mãe também, que milita nessa causa. Grande parte das crianças com deficiência em Salvador, infelizmente, estão no subúrbio ferroviário. Então, esse foi um gesto de humanidade de Neto levar, e é o que eu acredito, os serviços para próximo das pessoas. Então, hoje nós temos um centro de reabilitação em parceria com a APAI ali no subúrbio ferroviário de Salvador. Deputado, como foi a sua atuação? O que é o que o senhor mais se lembra quando o senhor foi secretário de saúde?
aqui em Salvador. O senhor teve uma passagem muito forte, porque eu me recordo perfeitamente, na época da pandemia, eu estava no interior, estava em Irecê, trabalhando, né, de forma remota, pela internet. Posso fazer uma brincadeira? Sim, pode. Eu vou ser seu conterrâneo dia 8 de agosto, eu recebo o título lá na Câmara de Vereadores de Irecê. Parabéns, deputado. Eu fico muito feliz, porque eu sou muito orgulhosa de ser irecense. E agora o senhor ser meu conterrâneo é um orgulho maior ainda. Parabéns. Quem é que está te dando o título? O vereador Primo. A vereador Primo. Parabéns, viu? Parabéns mesmo. E a generosidade do prefeito Elmo também, que permitiu isso. Gosto muito de Elmo. Faz um belíssimo trabalho lá em Irecê. Elmo tem feito um bom trabalho mesmo lá. A respeito da Secretaria de Saúde, deputado, eu gostaria que o senhor falasse sobre esse trabalho do senhor, que foi um trabalho muito firme. Eu lembro que a imprensa ficava a todo instante procurando o senhor sempre atendia a gente, estava ali nos meios televisivos, pela internet, pela rádio, sempre dando essa atenção muito forte. E o senhor não é da área de saúde e conseguiu dar essa atenção absurda. Como foi isso, deputado? Porque não deve ser fácil, né? Na verdade, foi muito da inteligência de ACM Neto, isso eu tenho que dar um mérito a ele. Eu era secretário de promoção social, pouca gente sabe, mas a área de assistência social no Brasil tem um sistema belíssimo, que é o SUAS, que é o Sistema Único de Assistência Social, e é um mini SUS, né? Você tem atenção, especial, você tem atenção básica, e ali eu compreendi bem o que era social. Quando ele precisou fazer um remodelamento na gestão, ele disse, você vai para a saúde. Eu digo, mas eu... E acabou que foi uma coisa muito inteligente. Por quê? Porque hoje que eu compreendo, o Sistema Único de Assistência Social é um sistema. Eu não tenho que entender de saúde. Eu tenho que dar as condições a que os profissionais de saúde exerçam saúde, façam saúde. Eles que sabem, não é quem está na gestão. Então eu tinha que entender de logística, basicamente meu trabalho era de logística, para que a luva tivesse no posto, o remédio tivesse no posto, tanto que a gente melhorou todo o sistema de logística de Salvador e eu posso lhe mostrar alguns dados. Por exemplo, a entrega de remédio no posto era uma vez por mês. Acontece que eu tinha muitos postos de saúde em que de 20, 30 anos atrás as farmácias eram acanhadas. O que acontecia isso? O tempo de que você não tinha remédio naquele posto era 15 dias, 16 dias. Não porque o município não tivesse remédio, mas porque o posto não tinha capacidade de armazenamento. O que a gente fez? Vamos botar 2 abastecimentos no contrato. Aí, foi no final da gestão de ACM Neto, ele topou na hora, um contrato com o Central de Logística de Salvador, que é uma grande sacada, que ajuda a saúde, a educação social. Foi uma grande sacada de ACM Neto, não é vista, mas é um aparelho de suporte muito grande. Você tem duas entregas por mês. O que fez isso, Fernanda? O tempo de que um posto fica sem medicamento hoje é 2 ou 3 dias. Então, toda essa parte de logística, por que eu estou lhe dando esse exemplo? Porque meu trabalho era esse, o trabalho de dar saúde às pessoas. Então, a gente começou a ter um painel de monitoramento da gestão para postos de trabalho de médico, porque a rotatividade de médico é muito grande. Era 3, 4 meses. Nós que fizemos o quê? Criamos a residência, nisso aí, muito estimulado pelo ministro Mandetta, muito importante a força de ACM Neto nacionalmente. O ministro Mandetta deu todas as condições para meu início de trabalho. Outro dia encontrei ele na posse de Neto no União Brasil, agradeci imensamente a ele. Ele foi um grande professor para mim, assim como o Fábio Vilas Boas também, do Estado, foi muito generoso, tenho que enaltecer isso. E então a gente foi unindo e vendo as qualidades de cada um e melhorando. A residência, e aí para concluir, o tempo que um posto poderia ficar sem médico em Salvador era 3, 4 meses, era demais. Nós reduzimos isso para 20, 30 dias, o máximo que o posto de saúde em Salvador fica sem médico. A não ser, para depois o seu telespectador não achar que eu estou dizendo alguma inverdade, a não ser especialidades, como por exemplo, ginecologia e pediatria. É um problema que nós precisamos resolver. Este é um problema, e este não é um problema de Salvador, este é um problema nacional. Hoje o médico já sai, eu estava conversando com alguns colegas que são médicos lá em Brasília, o médico já sai neuropediatra, não tem aquele pediatra mais generalista e pouca gente fazendo. Nós precisamos... especializado, né, deputado? Isso, nós precisamos criar estímulo no SUS para essa atenção básica. Dentro da legislação federal, tenho conversado com o doutor Francisco, que é o presidente da Comissão de Saúde, com a ministra Anísia, que é nossa amiga, trazendo um pouco dessa vivência de quem esteve na ponta. Então você perguntou o que eu acredito o meu sucesso. Primeiro, a humildade de saber o meu lugar. Quem sabia saúde, quem sabe de saúde eram os profissionais de saúde. Segundo, de fazer uma boa articulação. Independente do ministro,
Independente do secretário de saúde, eu tive excelente relação com todos. O sistema é tripartite, então um precisa do outro para a saúde funcionar. E eu sempre tive essa exata compreensão e fazer bem. E o terceiro, a formação de engenheiro acabou ajudando né? Porque engenheiro mexe bem, é um sistema. A saúde do Brasil é um sistema. Então, esse manejo do sistema eu fiz bem. Você me fez uma segunda pergunta aí. O que é que eu destacaria? Uhum. Eu digo a você qual é a minha frustração como secretário de saúde. Apesar da saúde ter sido a grande catapulta da minha carreira, eu não esperava isso, porque, só para você ter uma ideia, o presidente do meu partido, o Carlos Lupe, do PDT, quando eu fui para ir para a saúde, na véspera a gente almoçou no Quimuqueca, eu me lembro bem, ali na Orla. E ele me disse, se eu fosse você, eu não ia. Você está tão bem na Secretaria de Ação Social. A saúde é uma máquina de enterrar a gente. E tem um amigo, um companheiro, que me disse assim, olha, a social, tudo que você faz é favor. Saúde, tudo que você faz é obrigação. Você vai se arrombar lá. E eu fiquei com aquelas duas coisas na cabeça, e aí meu pai, né? Eu fui para casa de meu pai depois dessas duas conversas, meu pai disse, meu filho, nunca foi... Aí meu pai foi muito importante. Meu pai disse assim, nunca foi fácil para a gente. Vá em frente, Deus sabe os caminhos e você vai ajudar as pessoas, isso que importa. Seu pai é esquerdista, né? Meu pai e meu padrinho. Meu pai e meu padrinho. Eu sempre digo que se eu tenho que odiar alguém, se eu tivesse que odiar alguém por pensar diferente de mim, eu tinha que odiar meu pai e meu padrinho, que são pessoas que eu amo, são minhas referências masculinas no mundo, mas pensam diferente de mim em vários quesitos. Agora, na questão humana, realmente a gente se aproxima pela formação que se teve do cuidado do ser humano. Então, eu estava lhe falando, Fernanda, minha grande frustração na saúde foi assim, a pandemia me deu uma projeção muito grande, me trouxe coisas muito fortes para a minha imagem, você que trabalha em comunicação, mostrou o meu trabalho, a minha capacidade de trabalho. É como você diz, eu começava a trabalhar às 6 horas da manhã, não tinha hora para parar. Tanto que eu não gravei algumas coisas, aí eu estou lhe dando a minha primeira frustração. Eu dava entrevista para vocês, era por Zoom, era o celular, era de shortinho de pijama e com a camisa do SAMU. Aquilo eu inventei para ser rápido, passar água no cabelo, que às vezes ia dormir 2, 3 horas da manhã, tinha que 6 horas da manhã dar entrevista. Então a camisa do SAMU era uma homenagem aos profissionais de saúde, mas também um jeito fácil de eu dar entrevista, de comunicar as coisas que eu queria. E eu tenho que agradecer muito a minha esposa, que é doutoranda em saúde pública, e ela que entende de verdade, ela acordava todo dia 4 e meia comigo, né? Para me ajudar a ler os boletins epidemiológicos. Ela é epidemiologista de carreira, então Deus sabe o que faz. Então ela me ajudou muito nesse processo. Foi uma base, né, deputado? Aí as minhas frustrações, inclusive em relação a ela, que a carreira pública tem os seus preços e os seus custos. Foi eu ter exonerado ela é uma das maiores sanitaristas desse estado, mas eu achava que não ficava bem, ela já era diretora de vigilância, e ela me falava, olha, eu fui nomeada por outro secretário e fui exonerada por meu marido. E a segunda coisa, minha segunda frustração foi na minha saída também, eu achava que não... Essa é a primeira vez até que eu estou contando, eu achava que não ficava bem, e eu acho, ainda que aquele momento não ficava bem. A Semineto tem uma profunda admiração pelo trabalho dela, porque ela era realmente uma das grandes pensadoras. A gente criou um COI dentro da secretaria, que eram as 20 ou 30 sanitaristas que eram de confiança e eram boas pensadoras. Então a gente criou esse COI lá e ela realmente era uma das grandes. Aí a Semineto, sua esposa eu confio, vamos botar ela secretária de saúde. Então eu exonerei, mas ela continua lá. Ainda bem. Eu exonerei do cargo de diretora. E aí a Semineto queria fazer ela secretária, eu disse, Neto, não faça isso comigo. Eu acho que não vai cair bem. A gente construiu uma boa trajetória, ela ficou frustrada, eu fico muito grato a Deus por ter me dado uma esposa tão companheira, porque assim, ela realmente fez 2 sacrifícios por mim muito grandes, que ela tem competência e qualidade para ser secretária de qualquer lugar, inclusive ser ministra da saúde. Ela é uma pessoa brilhante naquilo que ela abraçou, estuda muito, se dedica muito, conhece da ponta, gosta de estar próximo às pessoas, mas eu achava que não ficava bem. Inclusive isso eu falei em uma rádio com a irmã sua aqui. Quando eu exonerei ela, deu crise. Deu crise no casamento, mas eu precisava fazer. Eu estava começando, porque ela realmente tem as qualidades, ela já era diretora, não havia... Mas conseguiu depois... Graças a Deus. Eu já digo a ela, a gente tem 46 anos de amizade, nós temos 46 anos, nós nascemos no mesmo berçário, crescemos no mesmo prédio, somos da mesma escola, temos 16 de casado. Eu digo a ela, se ela me largar, eu não largo dela. Essa área muito social que o senhor tem, que a esquerda também tem, que hoje em dia também é uma pauta de direita, que a direita também já tem essa pauta social. Eu acho que está bem equivalente, tanto a direita
direita quanto à esquerda. O senhor também acho que pegou um pouco em casa, né, com seu pai, que é esquerdista, mas o senhor vai falar após o intervalo, tá? A gente volta já já. Voltamos com o deputado federal Léo Prates, eu quase confundo estadual, porque já foi deputado estadual, o deputado federal mais votado aqui na capital baiana, né? Deputado do bloco anterior, a gente estava falando a respeito dessas pautas sociais, que antes dessas pautas sociais a gente via muito na esquerda, né? Se falava, assim como liderança estudantil, disputas em grêmios também, a gente via muito como da esquerda, associava. Hoje em dia, eu acho que essas pautas também estão na direita. Qual a opinião do senhor a respeito disso? O senhor acredita? E como o senhor tem um pai que é esquerdista, acho que o senhor também aderiu isso, né, deputado? Olha, primeiro assim, a minha formação, eu acho que acima de esquerda e direita está a formação humana. A minha condução política é muito uma condução, você veja, eu tenho boa relação com o grupo de Bolsonaro, tenho uma boa relação com o grupo do PT da Bahia, nós nos respeitamos. A minha pauta é muito em direção às pessoas, é muito em direção ao que eu acredito. Então, algumas vezes, nós votamos lá pautas com o grupo de Bolsonaro, outro com o grupo do PT, eu acho que ninguém é dono da verdade e cada um... Eu aprendi com meu pai que a pior traição é a você mesmo. Então eu voto com a minha verdade. Eu não sou dono da verdade, mas eu voto com a minha verdade, com a minha crença do que é melhor para as pessoas. Então, primeira coisa que eu quero dizer de mensagem, o Brasil não vai crescer com esse ódio. Eu não acredito que o Brasil vá para frente com famílias se dividindo simplesmente por pensar diferente. E posso falar isso por biografia. Como você falou muito bem, eu sou oriundo de uma família com a formação ideológica muito de esquerda, me considero um político de centro e me filiei a um partido de direita. Meu primeiro partido foi o DEM. Então, por amizade a ACM Neto. Então, eu posso dizer que eu dei esse exemplo. Eu acho que ninguém constrói nada sem dialogar. Nós estamos aqui dialogando, tantas ideias boas estão vindo, tanta coisa boa para as pessoas. Por que eu me considero um político de centro, Fernanda? Porque eu defendo a pauta social, como você está falando, uma pauta mais forte em defesa do social e dos mais pobres. Eu acho que aqui no Brasil a esquerda abraçou isso muito bem. Mas eu não sou socialista, eu sou uma pessoa que defende um capitalismo de Estado. Eu também não acredito nesse capitalismo neoliberal. Não existe empresário que não quer ganhar dinheiro e está justo, está correto. Mas o Estado tem que regular isso para que o ganhar dinheiro não vire exploração. Esse é o meu pensamento, é a minha verdade para resumir. Se você perguntar o que você acredita hoje, o meu pensamento ideológico se aproxima muito da democracia cristã espanhola. Né? É um pensamento de equilíbrio entre o social, entre essa visão mais progressista no lado social, e uma visão de um capitalismo. Eu acredito que o capitalismo é o menos pior dos modelos, porque ainda não inventaram nenhum melhor. Então, eu sou a favor de um capitalismo de Estado, regulado pelo Estado. Quando as relações estão desequilibradas, o Estado tem que entrar e regular. Afinal, tudo na nossa vida é regulado pelas leis, pelo Estado. Então, eu sou a favor, não do Estado mínimo, como defende os mais à direita, os da extrema-direita, nem o Estado máximo, como quem está mais à extrema-esquerda. Eu defendo o Estado necessário. Deputado, já que o senhor falou aí de dinheiro, falou dos empresários, que diz que os empresários sim têm que buscar dinheiro, que é um sistema capitalista. Vamos falar um pouco a respeito da reforma tributária. E isso é positivo, tá, Fernanda? Porque tem que ter alguém que busque fazer a nossa economia girar, os empregos aumentarem. Geração e os empresários de renda, são fundamentais. Emprego, Apenas quando isso deixa de ser uma linha tênue, né? A diferença entre o remédio e o veneno é a dose. Exploração ao trabalhador, aí o Estado tem que entrar e regular essas relações. É nisso que eu acredito. O senhor participou da reforma tributária. Eu entrevistei recentemente o deputado federal Otton Filho, também, né? O senhor é colega meu dele, amigo, né? Meu amigo, me ensinou muito lá naquela um deputado muito respeitado também. E a gente estava conversando a respeito da reforma tributária. A reforma tributária, primeiro ela foi regulamentada, demorou um pouquinho não, demorou um bom tempo para ser aprovada, mas essa discussão a respeito da reforma tributária, ela já vem há mais de 30 anos, ou seja, entre a legislatura, acaba a legislatura, entre a legislatura, acaba a legislatura e sempre nessa discussão da reforma tributária. Ela foi aprovada, mas o Senado já disse
que a reforma não vai ficar do jeito que a Câmara, que vocês aprovaram, a Câmara Federal. Qual a opinião do senhor a respeito disso e principalmente a respeito também de várias críticas que estão surgindo? Eu entrevistei também o ministro Haddad, o Fernando Haddad, que é o ministro da Economia, que foi ministro da Educação, prefeito de São Paulo. Entrevistei ele durante a pandemia no meu Instagram pessoal. É muito educado, achei ele muito competente, mas vem sim sofrendo críticas, porque muitos dizem que há uma fúria arrecadatória. Qual a opinião do senhor a respeito disso? Vamos lá. Em primeiro lugar, sobre a reforma tributária. Essa não é a reforma tributária do sonho de nenhum brasileiro. E eu começo por concepção, Fernanda. Eu não acredito num país onde se tributa consumo. Por quê? Quando eu tributo, por exemplo, o consumo da energia elétrica, eu estou castigando os mais pobres. Quando eu pago o mesmo preço da água que está aqui, o mais pobre paga igual a mim, eu estou castigando e desequilibrando mais ainda essa balança. Isso quem está dizendo não sou eu. Você pode dizer, é uma visão esquerdista. Não. Quem fala isso é o Banco Mundial, o relatório do Banco Mundial sobre que é a maior instituição financeira do mundo, sobre a forma de tributação no Brasil. Então, a primeira coisa que eu quero deixar muito clara, eu sou contra a tributação de consumo. Tributação é sobre renda. Por exemplo, eu ganho mais de 11 mil reais, o povo me paga. Eu sou considerado rico nesse estado. É justo que o preço da água, para mim, seja o mesmo preço do mais pobre? Então, tributação não é sobre consumo. Tributação é sobre renda. Quem ganha mais, paga mais. Quem ganha menos, paga menos. É nisso que eu acredito. Pronto. O que está sendo feito no Brasil agora é uma simplificação tributária, que é positiva. O senhor acha que a reforma deu transparência, deputado? Deu transparência, porque eu vejo muitos setores falando que vai pagar mais, as críticas, como você está falando, ninguém sabe, porque ninguém sabe hoje quando paga. Arthur Lira o presidente da Câmara usou uma frase que é muito forte, é um Frankenstein tributário. É preciso, e eu conversava com um dos seres humanos mais brilhantes que eu tive a oportunidade de conviver na minha vida, Mauro Ricardo, foi secretário da Fazenda de Salvador de ACM Neto. Mauro estava me falando, você sabe por que você reclama do seu carnê de IPTU? Porque você sabe quanto você paga. Mas você paga ICMS, você não sabe. Você paga, não dizer que é uma crítica aqui ao governo do Estado, mas você paga ISS, você não sabe. Então, nós, no Brasil, temos o costume de ser enganados. Esses impostos que estão escamoteados no nosso consumo. É melhor o Estado dizer, você tem que pagar tanto e você saber. O imposto direto é melhor, mas dói mais. Mas dói mais. Então você colocou uma coisa muito clara e muito correta. Agora nós vamos saber quanto nós pagamos, cara pálida. Nós vamos saber. E outra coisa, acabar esse Frankenstein tributário que é cheio de imposto pelo Brasil, ninguém sabe como é que vai, é uma confusão. Até para investir no Brasil é ruim. Imagine... Então você vai ter dois impostos só. IBS e CBS, que na verdade são os mesmos. Então por isso que estão falando reforma tributária, eu não considero isso uma reforma, considero positiva, mas não considero isso uma reforma, isso é uma simplificação tributária. Aí você pode me perguntar, você veja que eu estou democrático hoje, eu pergunto e eu respondo. Você pode me perguntar, e o que é que você considera uma reforma, Léo? Se você, e eu acho que é o segundo passo no Brasil, se você translasse os impostos sobre consumo para um imposto sobre renda, isso era uma reforma. Isso é uma transformação, inclusive na vida dos mais pobres nesse país. Então, hoje o que nós temos é uma simplificação tributária que vai melhorar o conhecimento do consumo do contribuinte, quanto ele está pagando, que vai melhorar o ambiente de investimento, sem sombra de dúvidas, vai gerar empregos no nosso país. É uma grande vitória do presidente Arthur Lira. É grande mérito a ele, porque ninguém nem conseguia fazer essa simplificação, porque são muitos interesses, são 27 estados, são muitos interesses. Então, nós demos o passo da simplificação, mas a reforma verdadeira é nós transformarmos o imposto sobre consumo sobre o imposto sobre renda. E aí eu vou dar um exemplo. Até na reforma tributária, fica claro que é evidenciado que a cobrança sobre consumo é um erro do Brasil. Quando eu chego e tenho que, por exemplo, discutir que a carne entre na cesta básica para ela não pagar imposto. Por quê? Porque eu estou olhando que o pobre está tendo dificuldade de comprar carne. Não era para nós estarmos nessa discussão. Eu acho que e aí entram outras carnes, por exemplo, você chega...
Foi colocado o queijo acertadamente, mas a Receita não tem como fiscalizar os queijos mais nobres, separar o queijo mais simples, que é do prato do mais pobre, com o queijo mais nobre, aí o queijo mais nobre entra. Porque, mais uma vez eu digo, a minha concepção do que eu acredito, eu não sou dono da verdade. Tributação num país justo não é sobre consumo, é sobre renda. É verdade, deputado. Deputado, o senhor falou aí do presidente Arthur Lira e, obviamente, a gente não tem como deixar de falar da eleição. Só para concluir a sua pergunta. E só para dizer, a Constituição brasileira diz que nós somos bicamerais. O Estado tem o Senado tem toda a liberdade para fazer o que ele quiser. Só que eu quero lembrar que este assunto, se o Senado modificar, volta para a Câmara. Então a palavra final, por que volta para a Câmara? Porque a Câmara é eleita pela proporção da população. Então, é a casa do povo. Então, a palavra final, pela Constituição, está correta, é do povo, é da Câmara. Então, o Senado pode fazer o que quiser, mas nós, deputados, daremos a palavra final em nome do povo brasileiro. O senhor acha que, em relação às proteínas, vai se mexer no Senado? Eu acho que não, porque hoje há um clamor popular, inclusive nas minhas redes sociais, né? Muitas pessoas entravam... deputado, eu tenho medo ainda, porque quando a gente colocou a carne, a proteína dentro da cesta básica, a gente ajudou os mais pobres, eu votei a favor, mas eu tenho preocupação, eu vou entrar todas as carnes. Por exemplo, vou dar um exemplo, para quem gosta de churrasco aqui vai conhecer, uma das carnes mais nobres é a bananinha. A bananinha vai entrar também. Então, todas as carnes mais nobres, assim como os queijos, entraram também na isenção tributária. Por quê? Porque não tem como fazer essa separação na prática. Então, veja que nós estamos, por um lado, querendo favorecer os mais pobres, mas a gente está favorecendo os mais ricos, porque, volto a dizer a todos os companheiros e companheiras que estão nos ouvindo, tributação não é sobre consumo, tributação é sobre renda. Num país que quer ser justo socialmente, tributação é sobre renda. Deputado, já que a gente falou... E olha que está falando alguém aqui que, pelo IBGE do Brasil, ou da Bahia, está entre os 10% mais ricos da Bahia, quem ganha acima de 11 mil reais, mais ou menos. Então, esse deputado está, porque o povo brasileiro paga, porque eu ganho mais do que isso. Pago pelo povo brasileiro. E eu estou defendendo tributação sobre a minha renda. Mas é verdade. Porque eu acredito muito nisso. Quem pode mais, paga mais. Quem pode menos, paga menos. Assim que a gente vai acabar as desigualdades no país. E olha... Assim que a inflação também está absurda, né? Não, e veja, Fernanda, os bilionários os bilionários do mundo se reuniram e pediram a seus países mais impostos, porque essas são pessoas que chegaram a um nível tão grande que percebem que ninguém vai ser feliz nesse mundo sozinho. Não adianta eu ter bilhões e não poder usar meu carro bonito na rua porque vai ser levado ali na frente. Não adianta eu ter bilhões e eu não conseguir sair na rua, ter que viver cercado como se fosse... No meu tempo de infância era He-Man, não sei qual é o desenho hoje, que vive no castelo de Grayskull. Não adianta. Então, assim, nós precisamos ter um mundo socialmente mais justo para todos nós sermos mais felizes. Verdade. Deputado, já que a gente falou em relação à eleição da Câmara, quer dizer, a gente não falou em relação à Câmara, mas o senhor citou aí o presidente Arthur Lira, e eu não tenho como deixar de falar a respeito da eleição da Câmara. O que é que acontece? Eu converso com diversos deputados federais, tanto da Bahia quanto de outros estados, né? Eu tenho um convívio com alguns. Você é referência, foi assunto hoje na bancada da Bahia. Ai, que bom, deputado, fico feliz. E aí eu conversei com alguns deputados em relação a isso, à presidência da Câmara. E eles me falaram o seguinte, o senhor já disse aqui que o senhor é um deputado de centro. O senhor já foi de direita quando era do PFL, mas agora está no... Não, eu no PFL, até Levi Vasconcelos botou a para mim, que era a esquerda do DEM. Eu lembro. Eu sempre fui um político de centro. O que acontece, eu me filiei primeiro a um partido de direita, agora eu estou num partido mais ao centro. Isso. Certo? Mas eu sempre fui um político de centro. Então pronto, o senhor é do partido de centro. Sem ser centrão, porque, por exemplo, ao governo da Bahia eu sou oposição há 16 anos, nunca tive um cargo, não quero cargo. O que eu puder ajudar, a minha oposição nunca será, eu já disse ao governador Jerônimo, nunca será os baianos. O que eu puder ajudar meu estado a ser melhor, ajudarei o governador que foi eleito pelo meu povo. Eu apoiei outro e votei em ACM Neto. Mas o senhor é de centro. E isso. Aí o deputado... Sem ser centrão. Sem ser porque deputado é de centro. Vocês, deixa eu fazer uma reclamação. Vocês na imprensa criaram o nome centrão, que todo mundo que é do centro quer cargo. Não, eu não quero cargo, eu tenho minha posição política clara, minha defesa clara do que eu acredito, minhas coisas claras, não quero cargo. Todo mundo. Não quero cargo, e aí ficou aquele cara que não tem ideologia.
Eu tenho a minha ideologia, expliquei para você aqui, que não tem ideologia e que se movimenta conforme a maré, que vai para o governo que der os cargos a ele. Eu nunca fui esse cara, fui oposição à prefeitura, fui oposição ao governo da Bahia, fui oposição ao governo de Bolsonaro. Então, assim, eu tenho minha posição política, ideológica clara, firme. Eu não sou centrão, eu sou um político de centro. Deputado, muito obrigada pela participação do senhor aqui. O deputado mais votado aqui na capital baiana, com 88 mil votos. Foi um prazer tê-lo aqui, aprendendo também sobre política, porque eu sempre digo que a cada entrevista, um pouco de conhecimento que eu adquiro, e hoje adquiri muito, principalmente na forma democrática que o senhor sempre fala, de respeitar os adversários, né, deputado? O senhor focou muito nisso, já que a gente tem uma polarização tão grande aqui no país, e sentar e discutir com quem pensa diferente é super interessante. Então, obrigada, parabéns pelo seu trabalho no Parlamento Federal, pelo seu trabalho que passou aqui também no Parlamento Estadual, na presidência da Câmara e nas secretarias, né, Social e de Saúde. Parabéns, deputado, e muito obrigada. Espero tê-lo mais vezes aqui com a gente. Eu que agradeço, Fernanda, deixando já um abraço de saudade aqui. Sempre que convocado por você, estarei aqui. Obrigada, deputado. A gente fica por aqui. Até o próximo programa.